Pai, a vitória, o milagre, a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém. Permaneça de pé. Glória a Deus. Aleluia. Permaneça de pé. Nós já vamos receber o nosso irmão, o evangelista Ciro. Aleluia. Triste ou alegre? Triste ou alegre? Então vamos receber umas palmas bem alegres para Jesus. Palmas bem alegres. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu cumprimento a noiva do Cordeiro de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? Eu peço aos irmãos que Deus está feliz aqui nessa noite. Amém? Deus se sente feliz com a sua presença aqui nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Assim como nós nos alegramos com a presença dele, Deus, ele se sente alegre em te ver aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, nessa noite sem perda de tempo, louvado seja Deus. A hora já se aproxima. Louvado seja Deus. Aqueles que estão de pé, permaneçam. Aqueles que estão sentados, apenas aqueles que não puderem estar de pé, se coloca de pé aqueles que podem. Louvado seja Deus. Abra vossas Bíblias nesta noite e vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Louvado seja Deus. Abra a vossa Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, Novo Testamento, capítulo de número 16. Louvado seja Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler a partir do versículo 13, para nós entender nessa noite a mensagem de Deus para com a igreja. Amém? Louvado seja Deus. O título do texto que vamos ler nessa noite é A Confissão de Pedro, que diz assim a palavra do Senhor. Amém? Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Louvado seja Deus da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem encontrou a palavra do Senhor nessa noite? Quem encontrou a palavra de Deus? Quem encontrou diz amém. Que diz assim a palavra do Senhor Jesus. E chegando Jesus para as partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaste, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita juntamente comigo a última parte do versículo em alto e bom tom nessa noite. Amém? Repita assim, ó. Diga assim, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche os olhos nessa noite. Senhor meu Deus maravilhoso, Altíssimo e eterno Pai que estás nos céus, nessa noite tão especial de sábado, nós estamos aqui reunidos diante de Ti. Queremos Te agradecer por esta oportunidade de nós estarmos aqui, ó Pai, Te adorando e Te exaltando. Ó meu
Louvado seja Deus. Podeis assentar nesta noite, exaltando Jesus com aquela linda salva de palmas. Louvado seja Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos e amados irmãos, uma passagem muito conhecida e muito maravilhosa, essa passagem da Bíblia Sagrada. Amém? Eu orando ao Senhor e Deus me deu esse tema para essa campanha. Louvado seja Deus. Como Deus me deu um tema também, eu estava em oração. Meu Deus, Deus é maravilhoso. Deus, Ele ama a sua igreja. Deus tem um amor tão grande pelo seu povo. Deus tem um amor tão grande pela sua igreja, que se possível for, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, como Ele diz. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está uma passagem, a qual, da Bíblia Sagrada, no versículo que nós lemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, o apóstolo Pedro, ou seja, Pedro agora discípulo de Jesus Cristo, agora juntamente com seus discípulos, está agora com Jesus, e há um boato chegando aos ouvidos de Jesus acerca dele. Muitos estão falando de Jesus, muitos estão fazendo até comparações, e creio eu que aqueles que falavam de Jesus naquele momento ali estavam fazendo tantas comparações, relembrando os tempos antigos. Louvado seja Deus. Mas alguns deles começam a citar alguns personagens bíblicos. Louvado seja Deus. Alguns personagens bíblicos que foram tão respeitados na terra, personagens de homens de Deus, que veio na terra, que ministraram a palavra do Senhor, que trouxeram a revelação de Deus na terra, a qual estes homens foram conhecidos como homens usados por Deus para transmitir uma profecia de nação para nação. Louvado seja o nome do Senhor. E há comparações nessa noite aqui que foram citadas para Jesus acerca dos profetas, acerca de Jeremias, acerca de João Batista, acerca de um dos profetas. Louvado seja Deus. Mas nessa noite eu quero chegar aqui a algo que me chama a minha atenção. Por que era tão falado Jeremias e era tão falado João Batista? Nós entendemos bem, como leitor da Bíblia Sagrada, como aquele que conhece a palavra do Senhor, muito bem, sobre a história do profeta Jeremias. Creio eu que Jesus Cristo não somente estava ministrando para Pedro, mas ele também estava relembrando as escrituras que ele sempre lia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele vai se introduzir a Pedro, louvado seja o nome do Senhor, ele chega para Pedro, ele diz assim: olha, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas o que me chama mais a atenção é quando ele chega para Pedro agora e fala assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Não prevalecerão. Creio eu que quando Jesus estava ministrando para Pedro sobre prevalecer, é como se ele tivesse lembrado do personagem, porque o personagem bíblico chamado Jeremias, o que foi citado em comparação com ele também recebeu uma revelação de Deus. No capítulo 1, versículo de número 17, se não me falha a memória, no livro do profeta Jeremias, Jesus agora, o próprio Deus, ele está diante de Jeremias agora, e ele vai falar assim: ó, eis que eu coloco você hoje como cidade forte, eis que eu coloco você hoje como coluna de ferro, eis que eu te levanto hoje como um muro de bronze. E ele chega para Jeremias e fala assim: olha, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. E ele fala mais: pelejarão contra ti e não vão prevalecer, porque eu sou contigo para te livrar, eu sou contigo para te dar livramento.
inimigo, ele pode até mesmo tentar engolir, que nem aconteceu na situação de Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Tudo bem que ele cometeu uma desobediência, não foi? Deus mandou ele para um canto, ele foi para outro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou para ele: profetiza contra mim, porque a sua malícia chegou até mim. Louvado seja Deus. Mas ele pega o navio e ele vai para outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que conhece a palavra do Senhor, aquele que é o bom leitor da palavra de Deus, que conhece não somente a história que lê do profeta Jonas, vai entender também não somente a vida presente dele, mas vai entender também o passado do profeta. Por que ele recuou? Por que ele desobedeceu? Por que ele não chegou a Deus antes de desobedecer e deu uma opinião, ou deu até mesmo uma palavra só a Deus? Eu não vou para lá não, porque lá é terrível. Aconteceu isso, assim desse jeito do meu pai, aconteceu desse jeito e outro jeito. Mas não, ele apenas correu, ele apenas fugiu, ele apenas se escondeu. E outra, ele se escondeu bem no fundo do navio. O medo que Jonas tinha era tão grande. É como se Jonas fosse um profeta traumático. É como se ele tivesse trauma de alguma coisa. É como se algo que aconteceu na sua vida, no seu passado, estava infiltrado na sua vida e estava incomodando a sua vida presente. Porque imagine só, você saber que você foi participante do sofrimento da sua família, do sofrimento do seu pai, da sua mãe, de você ver o seu próprio pai ser morto vivo, morrer, ser totalmente morto, ficar em uma situação horrível, e de repente, anos depois, Deus agora chega para ele e fala assim: ó, vai lá e profetiza. Só que ele não estava nem imaginando o que estava para acontecer lá. Ele nem sequer imaginava o que estava para acontecer. Uma cidade de 120 pessoas, 120 mil pessoas. Ele vai até lá, mesmo dentro do peixe, o peixe agora cospe ele para fora e ele vai lá. Ele entrega a profecia. Quando ele entrega a profecia, todos se arrependem. 120 mil almas se arrependem. O rei da nação se arrepende. Aqueles que são os descendentes daquele rei tirano, do que tirou a vida da família dele, se arrepende. Imagine aí, Jonas fica indignado, porque Deus iria destruir a nação e Deus não destrói mais a nação. Jonas agora fica triste. Jonas agora vai para debaixo de uma planta. Ele vai para um lugar, nasce uma planta, um pé de abóbora. Essa abóbora nasce, ela cresce. No mesmo dia, sabe o que aconteceu? Jonas estava indignado porque Deus tinha salvado a nação. Ele não queria que Deus salvasse, ele não queria misericórdia, ele queria juízo. E sabe o que aconteceu? Jonas agora olha para uma abóbora, e essa abóbora estava dando fruto, e de repente, por causa do calor, por causa dos vermes, a abóbora cai sobre a cabeça dele. Ele pede um ano à morte. Ele não queria que o pé de abóbora morresse. O que isso quer dizer? Jonas estava passando por uma faculdade sentimental de Deus. Deus estava preparando Jonas. Jonas não estava entendendo. Jonas não teve misericórdia de uma nação, mas ele teve misericórdia do pé de abóbora. E sabe o que aconteceu? Deus chega para ele e fala assim: ó, o teu ressentimento é razoável.
Você teve compaixão da abóbora, do pé de abóbora, mas você não teve compaixão de uma nação de 120 mil pessoas, que não sabe discernir o que é a mão direita, a mão esquerda entre seus animais. A história termina ali, mas fica uma reflexão para nós aqui nessa noite. Sabe o que é? Aqueles que foram parte da sua história de sofrimento, de luta, de tristeza. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Quem sabe alguém que faz parte da sua história, talvez não foi o herói, talvez foi o vilão. Quem sabe alguém que fez parte da sua história no passado é inimigo seu, te persegue. Mas Deus está falando contigo nessa noite. Deus está falando comigo, contigo nessa noite. Deus, ele vai revirar a tua vida de um jeito assim, sabe como? Que através da tua vida, aqueles que foram parte do sofrimento da tua vida, vai alcançar a salvação de Deus, vai alcançar a misericórdia, vai alcançar o livramento. Eu me explico melhor, abertamente para você entender. Aquele que quer a tua morte, Deus, ele vai dar a vida para ele. Aquele que quer a tua morte, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai transformar. Deus, ele vai fazer uma transformação. Deus está falando com pessoas nessa noite. Glória a Deus. Deus vai salvar através de você. Meu Deus. Aquele que jogava palavra de maldição, Deus vai mudar tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque não tem ferramenta preparada contra ti. Oh, glória. Não tem arma preparada contra ti. Não tem arma forjada, ferramenta preparada. Se o inimigo tiver uma ferramenta preparada contra você, Deus tem as suas ferramentas. Deus tem você para desfazer toda a obra do mal. Deus tem você como ferramenta. Deus tem você como arma. Deus, ele tem você como um fardo nas mãos dele. As portas do inferno não prevalecerão. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. As portas do inferno não prevalecerão contra ti. Isaías 43, versículo 1, versículo 2 também. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, as águas não te submergirão. Glória! Deus está falando assim, ó, porque eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus está falando contigo nessa noite. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém, não há ninguém, não há nada, não há porta do inferno, não há ferramenta, não há ninguém que possa fazer, oh glória, a sua bandeira, não há ninguém que possa fazer você escapar das mãos dele, oh glória, a sua bandeira. Deus está falando contigo nessa noite. Aquilo que você colocou na mão dele, aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, oh glória, não tem ferramenta, não tem porta, a sua bandeira, não tem ferramenta, não tem cadeado, não tem algema, não tem nada e nem ninguém que possa fazer escapar, porque Deus disse, operando eu, quem impedirá? Aleluia. Eis que eu criei um ferreiro que prepara a ferramenta, para que essa ferramenta possa assoprar as brasas. Eis que eu criei o destruidor para desfazê-las. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Toda língua que se levantar contra ti, oh glória, Deus está falando contigo nessa noite. Qual é a língua que se levantou contra ti? Qual é a língua do inferno que se levantou contra ti? Qual foi a palavra de maldição que disse
Quem foi que disse que não ia mais andar? Quem foi que disse que não ia mais enxergar? Aleluia. Quem foi que disse que esse câncer não tem mais jeito que vai te matar? Quem foi que mandou assinar o testado de óbito dizendo assim que vai morrer? Quem foi que disse para Ezequias? Não tem jeito. Mas aí de repente Deus chegou para Isaías e fala assim, fala para ele, prepara tudo que ele vai morrer. Manda ele preparar tudo, cama, tudo aí que ele vai morrer, não tem jeito. Só que aí de repente o mesmo Deus que veio como médico também veio como remédio. O mesmo Deus que veio como médico para dizer, manda ele se preparar que a morte vai tirar a vida dele. Foi o mesmo que veio agora com uma cura, com um milagre. Porque agora está Ezequias, oh glória, está Ezequias de joelhos na parede. Glória. As palmas que exalte o nome do Senhor. Ezequias agora ajoelha na parede e começa a chorar. Deus fala para Isaías, volta lá novamente. Fala para ele assim, eu ouvi a tua oração, eu vi a tua lágrima, eu acrescentarei nos seus dias 15 anos. Glória! O mesmo Deus que foi médico para dizer, vai morrer, é o mesmo que disse, eu sou a cura, eu vou curar, eu vou acrescentar 15 anos. Deus está falando contigo essa noite. Tem a última palavra novamente. Tem a última palavra novamente. O advogado e o juiz que dá a última palavra é o médico dos médicos, advogado dos advogados, é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem ferramenta preparada contra ti. A palavra súria mandará. Não tem língua que se levante. Ó, Balaão recebeu uma proposta de Balaque, ouro, prata, roupas, e disse assim, eu te darei tudo isso aqui, se subir a montanha de Ebal, ao alto da montanha de Ebal, levantar as mãos contra Israel e amaldiçoar Israel. A igreja do Velho Testamento sobe lá, levanta 7 altares, levanta boi, carneiro, bezerro e oferece sacrifício, levanta oferenda e amaldiçoa Israel. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele sobe, a palavra súria mandarária para amaldiçoar Israel, a Bíblia vai dizer, ele poderia estar até pensando na mente, vou amaldiçoar Israel, estava na mente dele, eu vou lá e vou amaldiçoar Israel. Ele está subindo para amaldiçoar Israel. Quando ele sobe para amaldiçoar, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus muda a palavra agora. Era para ele dizer, eu amaldiçoo. Deus muda a palavra. No momento que Deus muda, Deus também dá uma profecia. Deus agora fala para ele, não pode amaldiçoar. Eu não vou amaldiçoar, porque já é abençoada. O que é bênção não pode ser amaldiçoado. O que Deus colocou a mão, o diabo não pode. O que Deus colocou o dedo, o diabo não pode. Não tem nada, não tem direito, não tem palavra, Deus fala para ele assim, bendito é, ó Israel. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Não adianta a língua tentar amaldiçoar o que Deus já abençoou. Deus está falando contigo nessa noite. Ô glória, abra as mãos que eu vou liberar da parte de Deus nessa noite. Abra a mão. Ô glória, a palavra cara súria manda nada. Deus está falando com pessoas aqui. A bênção que Deus determinou para a tua vida, a bênção que Deus autorizou, se Deus abençoou, está abençoado. Se Deus determinou, está determinado. Se Deus decretou, está decretado. Se Deus deu a última palavra, não
Deus está falando contigo nessa noite. Ele volta para lá e diz assim, ó, Israel já é abençoada por Deus. Oh glória! Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. A tua vida foi escrita no livro de Deus. A tua história já foi escrita por Deus antes de você nascer. A Bíblia diz em Salmo 139, verso 16. Deus disse assim, ó, antes que fosse formado os ossos no ventre, tudo já estava escrito no livro de Deus. Tudo já estava escrito. Se Deus já sabe na criança antes de nascer, isso quer dizer que Deus também já sabia da tua história. Deus também já sabia da tua história. Deus está falando contigo nessa noite. Deus já sabia de tudo. Tudo já está no livro dele. Ele escreveu. Não adianta o diabo tentar apagar. Não adianta ele tentar entrar. Porque o que Deus escreve, o diabo ele não apaga. O que Deus escreveu. Se Deus escreveu, glória. Se Deus escreveu que esse ano, glória, o teu filho vai ser salvo. A tua filha vai ser salva. As portas vão se abrir. O teu casamento será restaurado. Você vai receber a cura. Vai receber a bênção. Se Deus escreveu, o diabo não pode. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus escreveu, meu Deus, se Deus escreveu, alabacinha, meu Deus, se Deus escreveu que nenhuma ferramenta é preparada contra ti, meu Deus, prosperará. Não adianta se levantar o inferno. Deus está falando contigo nessa noite, ó. O diabo ele pode ter as suas ferramentas. Satanás ele pode ter as suas armas. Mas Deus está falando contigo nessa noite. Tu és o meu martelo. Glória! Jeremias capítulo 51, versículo 20. Tu és o meu martelo e tu és a minha arma de guerra. Deus está falando nessa noite. O diabo sai na frente. Porque se tu é uma arma, você vai colocar o diabo por terra e o inferno de cabeça para baixo. Ah, Súria Candaranha. Quem acredita nisso nessa noite? Glória! A Súria Candaranha. Glória! Levanta o dedo de cada um profeta nessa noite. Levanta o dedo assim, ó. Diga assim, ó. Olha para o seu irmão agora, fala para ele assim, ó. Tu és uma arma. Olha para ele, fala. Tu és uma arma. Tu és uma arma nas mãos de Deus. Glória! E não tem inferno que tenta se levantar contra ti. Quem acredita nisso? Seja doido e desce. Aleluia. Alá, Súria Candaranha. Estou sentindo a presença de Jesus nessa noite aqui. Não tem ferramenta que foi preparada contra ti. Não tem arma que foi forjada. Palavra Súria Candaranha, as terras Candaranha. Sabe o que me lembra? Não tem ferramenta preparada. Jesus falou para a igreja na terra: as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Não tem ferramenta preparada. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 14, quando Israel saiu agora do Egito, Israel agora está em uma estrada sentida o caminho do Mar Vermelho. Para atravessar o outro lado do mar, é necessário que Deus fizesse um milagre. Glória! A Bíblia vai dizer: vem agora Faraó com todo o teu exército, todo o seu exército, carros, cavalos e cavaleiro. Está vindo agora com um exército de grande porte, dizendo assim: vamos prender Israel, vamos fazer Israel voltar para trás, vamos levar Israel de volta, vamos
vermelho. Mas aí de repente, como Deus está na frente, oh glória, como Deus está na frente de tudo, Deus está falando contigo nessa noite. O teu Deus está na frente de tudo. O teu Deus está na frente de Faraó. O teu Deus está na frente dos inimigos. O teu Deus está na frente de tudo quanto é arma. A Bíblia vai dizer: Faraó estava armado. Faraó estava com toda a ferramenta disponível contra Israel. Mas Deus não precisa de ferramenta. Oh, glória! Deus não precisa. Porque quando Deus se levanta na terra, quando Deus se levanta na terra, Ele coloca Moisés, oh glória, com uma vara na mão. Deus agora fala para ele: estenda a vara agora e o mar vai se abrir. A Bíblia Sagrada vai dizer que o mar se abriu. Israel passa agora, e quando o Faraó, juntamente com o exército, está no meio do mar vermelho, Deus agora ordena agora que a vara seja levantada, que o mar vermelho se fecha. Oh glória! A Bíblia vai dizer que Faraó e todo o carro e cavaleiro e toda a ferramenta foi afogada no meio do mar. Oh glória! Oh glória! Deus está falando contigo nessa noite. Oh glória! Não adianta se levantar Faraó. Não adianta se levantar inimigo. Não adianta se levantar ferramenta. Porque se levantar, Deus ele vai afogar. Não tem ferramenta preparada contra ti. Deus agora abre o mar vermelho para que Israel passe. E sabe o que aconteceu? A Bíblia Sagrada vai dizer que Faraó, juntamente com seus carros, cavalo e cavaleiro, oh glória, todo o seu exército e toda a ferramenta que estava na mão deles foram afogados no meio do mar, porque Deus deu vitória para Israel. Deus, pelo seu povo, Ele abriu o mar, fez passar, afogou inimigos. Deus está falando contigo nessa noite. Oh glória! Não adianta se levantar Faraó, não adianta se levantar ferramenta, porque por ti, olha o que Deus pode fazer. Deus ele pode fazer duas coisas por ti. Sabe o que é? Duas coisas. É opção de Deus. Aleluia, Jesus. Ou Deus pode abrir o mar vermelho e fazer você passar para o outro lado. Ou Deus pode fazer essa coisa também. Mesmo que o mar não se abra, mesmo você continuando, Deus pode fazer você passar por cima. Glória a Deus. Deus está falando contigo nessa noite. Oh glória! Ou Deus pode abrir o mar e fazer você passar, afogar os inimigos. Oh glória! Ou Deus ele vai confundir teus inimigos, vai fazer você passar por cima do mar com ele, assim como ele fez com Pedro, e pode confundir teus inimigos. Aqueles que acharam que ia te alcançar, que ia te impedir, Deus está falando nessa noite, vai morrer afogado. Sabe por quê? Porque Deus tem algo preparado na tua vida. Aleluia. Não tem nada preparado contra ti. Deus está falando contigo. Glória a Não Deus. tem Faraó, não tem egípcios. Deus está falando contigo nessa noite, ó. Não tem filisteu. Não tem Golias. Lembra de Golias? Armado, né? Armado com os dentes, todo revestido de armas. Agora está em grande estatura diante de Davi. Aí ele chega agora e fala assim: ué, eu sou um cão agora para você vir com paus e pedra? Ele achou que Golias entendeu o que? Ele estava tratando ele como um cão. E por que? Davi, quando olhou para Golias, viu ele como se fosse um cão. Deus está falando de pessoas aqui nessa noite. Oh glória!
O inimigo acha que vai te amedrontar. O inimigo está achando que você está com medo, que você vai parar, que você vai desistir, que você vai voltar atrás. Mas Deus está falando contigo nessa noite. Deus está te entregando uma autoridade espiritual. Deus está te entregando autoridade tão grande nessa noite. Tão grande nessa noite. Deus está te entregando tão grande autoridade que quando você parar diante do gigante hoje, o primeiro gigante que parar na tua frente hoje, Deus ele vai transformar a tua visão. O gigante pode achar que você não passa de uma formiga, mas Deus vai fazer você enxergar ele como se ele não passasse de um cão. Oh glória! Sabe por quê? Porque Deus está te entregando autoridade. Oh glória! Deus está te entregando autoridade. Glória a Deus. Ele pega a pedra e atira, ó. E quando ele atira a pedra pega no gigante. Glória a E o Deus. gigante Golias cai por terra. Sabe o que aconteceu agora? Está pronto agora? Ele pega a ferramenta que estava na mão de Golias. A arma. Ele pega a arma que estava na mão de Golias agora. E com a arma de Golias ele arranca a cabeça de Golias. Sabe por quê? Porque ele poderia estar segurando aquela arma. Mais poderoso do que a arma que ele estava segurando era ele na mão de Deus. Oh glória! Talvez você saiu da tua casa, pegou a tua Bíblia, alguma igreja, o diabo disse assim: olá, está com a Bíblia na mão, não passa de um crente qualquer. Mas Deus está dizendo nessa noite: quando você sai da tua casa, o diabo pode até achar que você não é nada, mas quando Deus ele te toma, ele te pega. Oh glória! Tu és uma arma poderosa na mão de Glória Deus. a Deus. Aleluia! Deus está falando com você aqui nessa noite. Aqueles que o diabo usava como arma, Deus vai tomar das mãos do inimigo e vai usar como arma, como ferramenta. Deus ele vai usar como instrumento nas mãos dele. Não há ferramenta preparada contra ti. A Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro, juntamente com os discípulos dentro do barco, era a quarta vigília da noite. Jesus estava vindo acima do mar. E eles ficaram com medo. Acharam que era um fantasma. Eles ficaram com medo. Jesus gritou dizendo assim: não temais, porque sou eu. Pedro disse: se és o Senhor, manda eu passar por cima das águas. Jesus falou para ele assim: então venha, filho. Venha por cima das águas e saberás que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Glória! Ele falou assim: agora pode vir. Quando Pedro levantou do mar, passou por cima das águas, todos souberam que Jesus era realmente Jesus, era realmente o Senhor. Deus está falando contigo nessa noite. Aqueles que não acreditaram em Deus na tua vida, vai ter que ver que Deus é Deus na tua vida. Quando vê você passar por cima das águas e chegar do outro lado, todos saberão que Deus te levantou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite. Não tem ferramenta, não tem tempestade. Ó, a tempestade pode estar grande. Ó. Meu Deus, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Quem sabe a tempestade, o vento está grande, mas Deus está falando contigo. Diz o Senhor dos Exércitos: não se preocupa, porque eu estou no controle do barco. Glória a Deus. Oh, glória! Deus está falando contigo aqui nessa noite. Ele está no controle do barco. Oh, glória! E se Deus está no controle, se Deus é contigo, não tem vendaval, não tem vento, não tem tempestade, não tem nada que possa fazer o barco afundar.
Daniel na cova. Sempre que você um presidente, chega e fala assim, ó, minha lei, levanta aí. Fala assim, ó, aquele que não adorar a estalta da sua forma, conforme a lei, e fazer outro pedido, a não ser para essa estalta, será lançado na cova dos leões. Sabe o que aconteceu? Daniel perseverou em buscar Deus. Daniel vai para a cova. Aqueles que achavam que o leão ia devorar Daniel, foram eles que foram devorados. Deus está falando contigo nessa noite. Não tem cova preparada. Deus está falando contigo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante da estalta de ouro, a estalta que foi levantada pelo rei Nabucodonosor, eles não adoraram, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Aqueles que queriam ver a morte deles, quando olharam dentro da fornalha, antes de ver, eles morreram. Mas aqueles que foram jogados lá, eles poderiam até mesmo passar pela fornalha, mas Deus os livrou eles do fogo, eles não morreram. Teve que saber que eles eram servos do Deus Altíssimo. Aquele, olha, o diabo, quem sabe, queria ver a tua morte, queria ver a morte de alguém da tua família, mas Deus está falando contigo nessa noite. O inimigo que queria ver a tua morte, a morte dos teus amigos, a morte daqueles da tua família, vai morrer. Ô glória, não tem inferno que possa prevalecer. Ô glória, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Não há ferramenta preparada, não há cova, não há leão, não há fornalha, não há fogo. Ô glória, ô aleluia. Quando fizeram a cilada contra Mardoqueu e contra os judeus, está Esther agora diante de Amã, diante de Amã, diante do rei Assuero, envergonhado. Sabe o que aconteceu? A forca que estava preparada de 50 covas, a forca que estava preparada para Mardoqueu, quem foi que teve que morrer na forca? Amã. Oh glória! Amã é o inimigo que se levanta contra ti. Nabucodonosor é o inimigo que se levanta contra ti. O 119 presidente é os inimigos que se levantam contra ti. Golias é o inimigo que se levanta contra ti. Faraó é o inimigo que se levanta. Agora pega todo esse exército aí. Pega todos esses inimigos aí que se levantam. Começa a juntar tudo. Pega os filisteus que se levantaram contra a Sansão. Coloca eles junto. Pega agora Senaqueribe e 185 mil que se levantaram contra o rei Ezequias, contra Judá. Junta tudo agora. Diante de Deus não é nada. Glória a Deus. Porque Deus está falando contigo nessa noite. Se você é uma arma na mão de Deus, se você é uma ferramenta na mão de Deus, não adianta se levantar. Cova, leão, fornalha, fogo, forca, não tem nada que tiver preparado. Pode preparar ferramenta, pode preparar armas, pode preparar forca, cova, fornalha, não vai prevalecer contra ti. Porque nenhuma arma preparada contra ti Glória a Deus. prevalecerá. Quem acredita nisso nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem acredita nisso nessa noite? Glória a Quem Deus. sente a presença de Deus nessa noite? Meu Deus. Aleluia. Alabaçuia, mandará, diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus, que já nos deu vitória por nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Exalta Jesus com palmas. Aqui no nosso meio tem 10 pessoas aqui, ó. Essas 10 pessoas estão diante
mostra essas 10 pessoas muito preocupadas. Você está diante de papéis, documentos de pagamento, e você está preocupado. Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho para pagar. Deus está falando para essas 10 pessoas aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Ele é o teu advogado, ele vai julgar a tua causa. Aleluia. Cadê essas 10 pessoas que Deus revela nessa noite? Ele vai julgar. Aleluia. Oh, glória. Ele vai julgar. Glória a Deus. Ele vai julgar. Oh, glória. Falta 6 pessoas. Deus vai julgar. Oh, glória. Ele é o advogado. Oh, glória. Palavra súria cantarábia. Falta 3 pessoas nessa noite. Ele vai julgar a tua casa, porque ele é o advogado. Oh, glória. Não tem dívida. Não confirma. Falta 3. Oh, glória. Não tem nada. Oh, glória. Você já recebeu um aviso. Deus está falando contigo nessa noite. Ele vai julgar a tua casa. Ele está provendo. Cadê? Que a vitória falta 3 pessoas. Recebe. Toma posse. Falta uma pessoa nessa noite. Que a vitória não confirma. Que a vitória em nome do Senhor. Que a vitória, louvado seja o nome do Senhor. Deus está preparando. Oh, glória. Vai haver, meu Deus, vai haver, ó, uma notícia, uma notificação, uma providência. Isso. Volta uma pessoa. Vai haver uma providência. Cadê? Que a vitória, em nome de Jesus, não confirma. Que a vitória recebe. Exalta Jesus com Paulo. Meu Deus. Aqui tem 4 pessoas. Ó. Deus está falando aqui com essas 4 pessoas. Ó. Deus não me faz saber se é lá no seu trabalho, no meio da tua família, na igreja. Deus não me faz saber o que é. Mas Deus me fala assim, ó. A forca estava preparada. O Amã preparou a forca. Mas Deus está falando nessa noite aqui, ó. Aquele que preparou a forca vai cair. Cadê? Recebe. A súria candarábia. Toma posse. Abra a súria candarábia. Falta 2 pessoas. Não confirma. Que a vitória. Levanta de novo. Recebe. Falta uma pessoa. Que a vitória, em nome de Jesus. Não confirma. Que a vitória não tem nada que foi preparado. Não tem nada que foi preparado. Não confirma. Que a vitória, nada. Não confirma. Que a vitória, recebe. Alava, suba, canta. Aqui no nosso meio, que revela o Espírito Santo de Deus, tem 2 pessoas aqui nessa noite. 2 pessoas aqui nessa noite. E você entrou aqui dizendo assim: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. O profundo, que ninguém sabe. E Deus está falando aqui que é 2 pessoas. A primeira coisa, ó, que Deus está falando aqui, ó. Essas 2 pessoas, para saber que é contigo que Deus está falando, Deus está falando assim, ó. Eu quero que você, ó, aproxime novamente de mim, assim, ó. O que deu errado na tua vida foi porque alguém entrou na piscina. Cadê? 2 pessoas. Ó, aqui, ó. Deus está falando contigo, ó. Lá para a Súria, manda. Está tudo dando errado. Terra, cara, Súria, manda lá. E Deus está falando assim, ó.
o que aconteceu contigo. Deus está falando aqui, ó. Uma pessoa, uma mulher, essa mulher foi até outra mulher, pagou para essa mulher para fazer um trabalho para a tua vida. E a tua vida trancou. Essa pessoa tinha acesso a algo teu. Meu Deus. A palavra assim mandará. Tem uma obra do inferno contra essa mulher aqui. Deus está revelando nessa noite. Meu Deus. A carga, o peso que estava acima da tua cabeça. Que parece que ele arrancasse, ó, o teu coração para fora. Terra suja, cantará a suja. A obra do diabo que foi feita contra a tua vida. Deus está quebrando e está jogando por terra. Meu Deus, todo o trabalho do inferno está sendo desfeito nessa noite. Falta uma pessoa, cadê? Deus está falando contigo. Cadê? Não é, falta uma pessoa. Eu de trouxa aqui nessa noite. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dando um livramento ao casamento de 7 pessoas aqui, ó. O diabo queria entrar através de alguém. Deus está falando com 7 pessoas aqui nessa noite. Ó, diz o Senhor, ó, bloqueia. Diz o Senhor para essas 7 pessoas, ó. Alguém tentou se aproximar. Falou assim, ó. Eu vou lá na casa dela. Mas Deus está falando para essas 7 pessoas nessa noite. Eu estou varrido para bem longe, ó. E estou tirando o teu caminho. Cadê 7 pessoas que Deus está falando nessa noite? Cadê? Recebe pela fé. Mas eu quero as 7 pessoas, toma posse. Falta 6 pessoas. Recebe. Falta 5 pessoas. Que é a vitória. O laço que o inimigo preparou. Isso. Falta mais pessoas nessa noite. Que é a vitória. Ô glória, falta 4. Que é a vitória. O laço que o inimigo preparou. Ô glória. Toma posse. Ô glória, falta 3. Que é a vitória, que é o livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe, falta 2 pessoas. Que é a vitória. Eu digo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Toma posse. Falta 1 pessoa. Que é a vitória, em nome do Senhor, que é o livramento. Louvado seja Deus, exalte Jesus com palmas. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer algo da parte de Deus nessa noite aqui. Meu Deus. Palavra sua e a mandará. Se coloca de pé, Deus. Em nome de Jesus. Se coloca de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê na vitória, quem crê no livramento. Eu sou diz o Senhor. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, ó. 10 pessoas aqui, não precisam levantar a mão. Eu sou contigo para dar o livramento. Essas 10 pessoas, você vai levar um grande livramento para a tua casa. Dessas 10 pessoas, 5, o livramento que você está levando é para o teu filho. Meu Deus, recebe. Toma posse. Volta outro, que é a vitória. Ela para subir a candarada, toma posse. Ô glória, que é o livramento. Palavra sube a candarada. Louvado seja Deus, toma posse. Palavra sube a candarada. Toma posse. Meu Deus, eu vou parar aqui, ó, irmãos. Não sei porque o Espírito Santo mandou fazer isso aqui agora. Ela sube a candarada. Eu quero fazer o apelo nesta noite. Deus está me falando aqui, ó. Tem uma pessoa aqui nessa noite, ó. Você está sendo apertado. Algo está apertando você. E Deus está falando contigo, ó.
Se aproxime, se aproxime, se aproxime. Cadê você que quer se aproximar de Jesus nessa noite? Meu Deus. Deus está falando contigo, ó. Levanta a mão aí, ó. O laço que estava armado para a sua morte, para a morte dos teus. Eu cortei o laço essa noite. Eu cortei o laço. Diz o Senhor dos Exércitos. Fica na minha presença, viu, filha? Eu te dei mais uma chance, viu, filha? Naquela madrugada de ontem para hoje, você não ia acordar. Está lá na cara, sobe na cama. Diz o Senhor dos Exércitos. Você viu uma luz. Terra mandará. Eu estava lá dentro do teu quarto, no lado da tua cama. Quando ele veio, faltava pouco para meia-noite. Terra subidéia. Diz o Senhor. Essa entidade que foi mandada para a tua casa, para dentro da tua casa, eu fui lá primeiro. Xalabaçúbia, às 11h56 da noite, eu cheguei na beira da tua cama e te dei um livramento. Terra súbia, candaraia. Diz o Senhor dos Exércitos. Terra mandaraia, não sai da minha presença, não sai dos meus pés. Porque hoje seria o seu último dia de vida de ontem para hoje. Palavra súbia, mandaraia. Meu Deus. Meu Deus. Deus está falando que, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Pai, toda a obra do inferno já caiu por terra. Todos os demônios já foram neutralizados. Todos os demônios já perderam a força. Terra subdeca, mandará. Diz o Senhor dos Exércitos. Xalaga súria, mandará. Recebe a minha presença dentro do teu coração, dentro da tua mente. Tu vai dormir tranquilo em paz essa noite. Diz o Senhor. E eu estou guardando a vida dele. Ele vai voltar para casa ainda hoje à noite. Tu achou que ia sair e não ia voltar para casa hoje, mas eu dou livramento para ele. Diz o Senhor dos Exércitos. Chamava a súria mandaraia. Meu Deus. Meu Deus. Levanta a mão assim, ó. Levanta as duas mãos. Diga assim: Senhor Jesus, eu me entrego ao Senhor, corpo, alma e espírito. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Muda minha vida, muda minha história. Entra na minha casa, entra no meu filho. Diz o Senhor: é o teu filho. Terra subidéia, recebe a minha graça e a minha presença. Receba, irmão. Receba a minha presença. Diz o Senhor dos Exércitos. Falar, Súria Mandaraia, dá o livramento à tua filha, escreve o nome no livro da vida e da grande vitória, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus. Se põe de pé porque Deus te levanta. Meu Deus. Louvado seja Deus. Receba a presença de Deus. As palmas que exaltam o